Ações de Grêmio e Internacional. Aliás, está barato ser deselegante com jornalista em coletiva, né? Tem sido rotina aí. Vamos com as informações do Matheus Trindade. Chega mais, Matheus. Tudo bem, pessoal? Um abraço para todo mundo. É isso, né? O Grêmio, nas últimas horas, muito movimentadas na busca de um novo treinador. Depois da demissão do técnico Gustavo Quinteiros, não suportou a goleada sofrida diante do Mirassol por 4-1 na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Foram apenas 20 jogos no comando da equipe, agora está fora. Por isso, a ideia da direção é a busca de um treinador brasileiro, experiente e que, de certa forma, conheça a aldeia, já tem alguma passagem aqui no futebol gaúcho, seria um plano ideal nesse momento. E alguns dos nomes cotados, o mais viável até aqui, Mano Menezes. A direção já fez um contato inicial com o treinador, fazendo uma sondagem se estaria disposto a negociar. Lembrando que, inicialmente, o contrato seria até o final da temporada, que é quando termina o mandato do atual presidente gremista, Alberto Guerra. Está no mercado, o Mano Menezes seria uma dessas opções, já comandou o Grêmio, comandou o Internacional recentemente também. Um outro nome, Dorival Júnior, acabou de sair da seleção brasileira, já comandou o Inter aqui também no Rio Grande do Sul e é um nome bem cotado dentro da direção gremista. E por fim, Tite, campeão da Copa do Brasil, no comando do Grêmio, conhece bem aqui o futebol gaúcho, também já comandou o Internacional, só que a direção do Grêmio sabe que esse nome é o mais difícil, tentar convencer até o treinador de assumir uma equipe brasileira até nesse momento e em meio à temporada. Então, são os três nomes mais cotados, mais falados por aqui nesse momento, mas até agora nenhum anúncio oficial. Enquanto isso, o auxiliar permanente, o James Freitas, é quem fica comandando os treinamentos e pode comandar o Grêmio no Grenal 447. Vem um clássico pela frente na Arena, poucos ingressos vendidos até agora. A última atualização que a gente teve, um pouco mais de 10 mil pessoas já garantidas para esse clássico Grenal, justamente mostrando o momento gremista que vem de 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A gente vai ficar de olho nisso e aguardando esse anúncio do novo treinador gremista. Vamos ver se acontece nessa sexta-feira ou também nos próximos dias. Um abraço a todos. Salve, salve a quem se liga com a gente no Sport TV, tá chegando a hora, Clássico Grenal 447 na Arena. O Inter faz nessa sexta-feira pela manhã o último treino aqui no CT Parque Gigante. O técnico Roger Machado pode ter retornos importantes para o Clássico na Arena. Um deles é o atacante Wesley, que ainda busca o seu primeiro gol na temporada, ficou de fora da derrota para o Palmeiras por causa de um desconforto muscular, mas o Wesley não tem lesão constatada. Por isso, será reavaliado nessa sexta-feira pela manhã para saber se tem condições de ir para o Grenal 447. Outros dois retornos são os zagueiros, Vitor Gabriel e Juninho. Ambos estavam com lesões musculares, não participaram dos últimos jogos, mas já estão treinando normalmente e o Roger falou que conta com ambos para o Clássico Grenal na Arena. A ausência confirmada é o Carboneiro. O colombiano teve uma lesão muscular de grau 2 na coxa e fica fora dos próximos compromissos colorados. O Inter, que quando entrar em campo para encarar o Grêmio nesse sábado, defende uma invencibilidade de quase 2 anos em Grenais. Desde a última derrota, em março de 2023, foram 7 clássicos com 5 vitórias coloradas e 2 empates. O Inter tentando dar uma resposta imediata depois do fim da invencibilidade de 17 jogos na temporada. Um abraço a todos e bom Grenal pra gente. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. E essa caça do Grêmio por um técnico, hein? Mano Menezes é o nome, aparentemente, da vez por lá, hein? O que eu acho mais notável no futebol brasileiro é essa forma como se traça perfil de treinador. Quase nunca tem a ver com o jogo. E, assim, em geral, você pega as características mais ressaltadas na hora de criticar o antecessor. O Quinteiros... Tá defendendo mal, traz o Mano. Ou então não conhece muito o Brasil, não tem muita experiência de futebol brasileiro, não conhece muito a realidade local. Aí o perfil é experiente, brasileiro e conheça a aldeia. Então, quase sempre você pega as principais características e busca o oposto. Aí, assim, tem muito de tentativa e erro também, né? Muito, muito. Do lado do Internacional, depois da perda da invencibilidade, né? Precisando dar uma resposta. Falei ontem aqui no programa, Rick, não sei se você concorda, eu acho que o Inter tem jogado abaixo do que já foi nessa própria temporada, né? O futebol do Inter, pelo menos para mim, caiu nesse início de Campeonato Brasileiro. É que assim, tem algumas coisas que eu observo como uma pessoa que às vezes estuda para fazer os jogos, é que o Inter entrou numa zona de conforto que é perigosa. Por quê? Tinha, né? Porque perdeu agora, tinha questões... de ter vindo do título, tirado aquela sequência que poderia ser
épica do Grêmio, de 8 títulos do Gaúcho, mas tinha a questão também da invencibilidade. Então, era um time que não produzia muito, teve um campeonato gaúcho confortável, né? Não tinha grandes desafios, conseguiu levar da forma que levou, mas é um elenco que pode dar mais do que tem dado. E aí entra a questão dessa invencibilidade. Peraí, mas como que o Inter não está bem? Se o Inter não perde, consegue... Uma coisa é resultado, outra coisa é desempenho. Né? E eu acho que esse time do Inter, eu tô com você, pode muito mais, não é pouco não. Não só pelos 11 iniciais, mas também as peças de reposição. Sim, sem dúvida. Então, assim, é claro que o Roger Machado está vivendo um grande momento, está extraindo o melhor de alguns jogadores que, na minha opinião, são destaques desse time. O Fernando, que é um centralizador de espaços, de entendimento. E o Alan Patrick, que, na minha opinião, é o melhor meia no momento no futebol brasileiro agora. O Arrascaeta que voltou a jogar, mas, enfim. Tirando isso, Ener e Borré têm as suas oscilações, as duas pontas têm, às vezes o lateral, o zagueiro com problema porque um machuca, o outro volta, enfim. Então tem algumas coisas que o Inter precisa melhorar. Mas eu ainda acho que o Inter, nessa temporada, vai brigar por coisas grandes.